Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você já foi em algum lugar e com a expectativa de receber algo e a entrega não foi boa? Deixa eu falar para vocês assim. Você já jogou bola? Já foi num... Eu gosto de jogar futebol. Hoje eu não posso mais. Saúde, veieira, na verdade, né? Veieira não me permite mais estar nos campos de futebol de Sorocaba e região. No entanto, eu já gostei de jogar futebol. Já gostei de jogar uma bola. E você já foi naquele dia que tem o carinha, que tem a melhor chuteira, a caneleira legalzinho, o cara passa uma faixa no pé e você pensa assim, esse cara é o craque do time. Mas quando ele entra em campo, é um perna de pau. Você já passou por essa experiência? Você até escolheu, porque eu já escolhi o cara. Às vezes eu olhava a chuteira do cara e falava assim, vou escolher o cara pela chuteira. Porque quanto melhor a chuteira, você julga, melhora o futebol do cara, mas nem sempre é assim, né? Então existe uma promessa e pouca entrega. Restaurante. Você está no dia dos namorados e vai levar a sua esposa, a sua namorada, né? Ou o seu crush, como eu aprendi outro dia aqui com vocês, você vai levar a pessoa para um jantar e daí você vai naquele restaurante 5 estrelas da sua cidade, você entra e a comida não é aquilo que você esperava. Ou você, né, criou uma ilusão na sua cabeça a respeito daquilo que você gostaria. Você pode ver um filme dessa forma também, né? Você pode... Eu sei que nesses últimos dias eu não sabia, relançou o Titanic. O Titanic voltou. Você está sabendo disso? Que o Titanic voltou em 3D. Refizeram o Titanic. O pessoal do grupo de casais aqui, do Ministério de Casais, foram ver o Titanic, cara. Eu nunca iria ver o filme Titanic. Nunca, nunca iria ver. Porque eu acho o final daquele... Como não é novo, eu posso falar. O final daquele filme é muito ruim. É muito ruim. O Jack morrendo e você fica com dó. As mulheres se desgoelando dentro do cinema porque o Jack está afundando. Eu não assistiria de novo. Eu assisti uma vez com uma amiga que gritava, não, Jack, não, Jack. Todo mundo olhando para ela, nunca mais eu vou assistir o Titanic. Você pode ter essas experiências. Você espera algo, mas não recebe. Assim também é quando as pessoas olham para a comunidade cristã. Todo mundo vem a uma comunidade cristã esperando algo. Todo mundo entra em uma igreja esperando algo. Mas muitas vezes não recebe. Eu não estou dizendo só de mim, não, tá? Eu vou livrar aqui a minha de pastor, porque eu sei, né? Geralmente a pessoa pensa assim, não recebeu a mensagem, não recebeu a mensagem de Deus, a mensagem não foi boa, a pregação não foi boa. Não, mas às vezes o acolhimento da igreja não é bom, né? A pessoa entra em uma igreja e ninguém percebe essa pessoa. A pessoa sai da igreja e ninguém percebeu que essa pessoa saiu. Você não se sentiu o quê? Acolhido, porque você esperava muito mais do que uma mensagem e um bom acolhimento. Às vezes você tem essas expectativas, e essas expectativas frustram o seu coração, Então, nessa noite que nós estamos trabalhando a nossa série, o Evangelho de A a Z, eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão sobre, né, a graça tangível. Porque tanto eu quanto você, nós esperamos entrar em uma comunidade e experimentar uma única coisa. Uma única coisa. O Evangelho. Isso que uma comunidade cristã deveria oferecer às pessoas. Eu não sei se é isso que a maioria das comunidades oferecem, mas eu vou dizer para vocês aqui da nossa igreja, pelo menos a minha expectativa enquanto pastor. Na minha expectativa enquanto pastor, a única coisa que eu quero oferecer a vocês e que a nossa comunidade ofereça a vocês é o Evangelho. E o Evangelho, ele é uma graça tangível. Ou seja, ele é palpável. Ele precisa ser tocado de alguma forma. O Evangelho não pode ser apenas um conceito. Não pode ser um conceito.
Não pode ser uma boa ideia. Uma boa ideia de algo que às vezes a gente olha, até entende, mas não penetra no nosso coração. O evangelho precisa ser enraizado no nosso coração. Então eu gostaria de convidar vocês à leitura do texto de Gálatas capítulo 2, versos de 1 a 10. Como vocês sabem, nós estamos estudando a carta aos Gálatas, que é o Evangelho. É Paulo apresentando o Evangelho. E como eu disse, não é o ABC do Evangelho, é o Evangelho de A a Z para todas as esferas da nossa vida. O Evangelho, ele penetra todas as esferas da nossa vida. Então veja só o que o texto diz a partir do verso de número 1. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo, e fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Deixa eu só parar aqui para você entender o contexto. O Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus liberta os discípulos de Jesus de alguns aspectos da lei cerimonial do Antigo Testamento. Então, quando Paulo está tratando aqui da circuncisão, especificamente da circuncisão, Paulo está tratando de aspectos cerimoniais. Ou seja, por exemplo, você vai ao texto de Hebreus, que vai dizer que Jesus Cristo é o nosso único e sumo sacerdote, que através dele nós entramos no Santo dos Santos. Ou seja, são todas imagens do Antigo Testamento, e se a gente não tem familiaridade com o texto bíblico, a gente fica perdido. Então deixa eu colocar para vocês, para ficar todo mundo na mesma página. Todo mundo se assentar. Paulo está combatendo aqui o que ele chama de uma legião de judaizantes. Algumas pessoas que ouviram o Evangelho, que compreenderam o Evangelho e que até certo ponto aceitaram Jesus como Messias. No entanto, essas pessoas não se livraram dos usos e costumes da lei. Ou melhor, dos usos e costumes, dos aspectos cerimoniais da lei. O que eu quero dizer com isso? A circuncisão era um deles, o sacrifício de animais era outro. Então havia vários aspectos de purificação. A circuncisão é um deles, ok? É um deles. Então havia vários aspectos cerimoniais para dizer que se você era de fato um judeu ou não. O que esse pessoal judaizante fez? Eles transportaram isso para dentro da igreja. Eles disseram o seguinte: olha, se você de fato é um discípulo de Jesus, você precisa fazer aquilo que está nesses aspectos de adoração do Antigo Testamento. E o que Paulo está dizendo? Fala, não. O sacrifício de Cristo Jesus nos purificou de todo o pecado. O sacrifício de Cristo Jesus elevou a nossa relação com Deus. Porque antigamente nós precisávamos fazer várias cerimônias, o homem precisava ser circuncidado, nós precisávamos sacrificar animais, uma vez por ano você precisava, se fosse um judeu, você precisava ir ao templo de Jerusalém, a fazer 3 orações por dia. Tinha vários aspectos, não somente cerimoniais, mas até mesmo aspectos alimentares. E o que Paulo está dizendo, falou assim, não, na cruz, Jesus acabou com toda essa cerimônia. Jesus na cruz aniquilou isso. Não é mais pelos nossos méritos, porque as cerimônias representavam os nossos méritos diante de Deus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, não é mais por isso. E este início do capítulo 2, é importante você entender isso. Porque Paulo está indo até os apóstolos, em um encontro com os apóstolos,
ou com os outros apóstolos para dizer exatamente isso, para passar a limpo algumas coisas. E quando Paulo está fazendo isso, você percebe que ele leva com ele Tito, um grego, um gentil, que não tinha passado pela circuncisão. Paulo fez isso de propósito? Sim, Paulo fez isso intencionalmente, eu acredito. Isso diverge nos muitos comentários. Mas eu acredito que Paulo fez isso intencionalmente. Por quê? Porque Paulo leva alguém de fora da religião judaica, e nem um judeu, um gentil, que eles chamavam de gentil, uma pessoa fora do judaísmo, para dizer o seguinte: olha o que o evangelho de Jesus está fazendo com as pessoas. O evangelho de Jesus está convencendo tudo e a todos, e até os gregos estão se curvando ao Cristo. Vocês não podem negar esse evangelho às pessoas. Então é isso que Paulo está fazendo. Então continue acompanhando comigo a leitura, a partir do verso 5. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Então Paulo está dizendo, olha, existe essa questão da judaização, mas nós não vamos nos submeter a ela. E ele continua no verso 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, por fazer... pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concebida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então, hoje pela manhã nós estamos trabalhando até aqui os seguintes temas. Nós trabalhamos o primeiro tema, a natureza do evangelho. Nós trabalhamos nenhum outro evangelho. E pela manhã nós trabalhamos você é o seu melhor argumento em questões de você anunciando o evangelho. O melhor argumento do evangelho sou eu e as transformações que Deus faz através da minha pessoa. Pensando neste argumento, eu pela manhã não consegui apresentar isso, porque eu apresentei um monte de conteúdo e não consegui chegar nesse conteúdo aqui. Na verdade, eu pulei ele. Tem uma frase muito legal do Guider que diz o seguinte: a igreja e o cristão devem ser o testemunho, realizar o testemunho e anunciar o testemunho. A igreja e o cristão devem ser o quê? O testemunho. A igreja e o cristão, eles devem realizar o testemunho. E a igreja e o cristão devem anunciar o testemunho. Por que o Gildor está dizendo isso? O Gildor está dizendo isso porque a ideia de testemunhar não é simplesmente falar do evangelho. É viver o evangelho. Então, a ideia principal que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite é a seguinte: todas as vezes que somos o testemunho, realizamos o testemunho e anunciamos o testemunho do evangelho, estendemos e oferecemos a graça às pessoas, pois a graça não pode ser somente um conceito, ela deve ser o quê? Tangível. A graça ela não pode ser um conceito teológico. Não pode. Você não pode entrar aqui e entender a graça como algo simplesmente racional. A graça é algo que você vive. Ela deve repousar, ela deve absorver, ela deve criar raízes no seu coração. Então a pergunta passa a ser: como que a gente faz isso? Como que essa graça de Deus, que tem que ser tangível, que tem que ser testemunhada, não somente pela minha fala, não somente pelo meu discurso, mas ela deve ser vivida, ela deve ser expressada em tudo. Eu devo transpirar a graça.
Porque essa é a ideia do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas que Cristo está sendo formado nele, que Cristo está sendo trabalhado nele, ele está falando exatamente disso, que ele está transpirando a graça de Deus. Ou seja, Cristo está moldando o caráter, ou ele está sendo moldado pelo caráter de Cristo, dentro do coração dele. Então, como que a graça se torna tangível? Primeiro, sabemos que a graça é tangível quando avança na vida das pessoas. E Paulo vai deixar isso muito claro. Sabemos quando a graça é tangível, quando essa graça toca, avança na vida das pessoas. Veja o que diz o texto que nós estamos lendo. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser o quê? Grego. Veja, Tito, ele era grego. Daí Paulo vai no versículo 7 dizer, ao contrário, reconheceram que em mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Também operou por meu intermédio para com os gentios. Perceba um movimento do texto. Paulo está sempre buscando os de fora do povo judeu. Perceberam? Paulo está preocupado não com os de dentro. Paulo está preocupado com os de fora. O Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte, igreja só é igreja quando o é para os de fora. Mas nós temos um conceito, às vezes, errado de igreja. Porque nós achamos que igreja é igreja quando ela é para os de dentro. Para os de dentro. Veja uma coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11 nós temos um problema acontecendo na igreja de Coríntios. E qual que é o problema? As pessoas estão indo à adoração e elas não estão o quê? Entendendo o que está acontecendo. Não estão entendendo. Paulo vai dizer o seguinte, olha só, as pessoas estão indo à adoração de vocês, eles estão pensando que vocês estão o quê? Bêbados. Porque havia manifestações de tudo quanto é tipo, era uma verdadeira desordem no culto, a adoração. E daí Paulo vai dizer o seguinte, olha, é preferível que vocês falem 2 ou 3 ou 4 ou até mesmo 5 palavras inteligíveis do que vocês façam 3 horas de adoração que ninguém entenda. Porque quando alguém entra no meio de vocês e não entende o evangelho, quando alguém entra no meio de vocês e não entende o que vocês estão cantando, que não entende o que vocês estão falando, que não entende absolutamente, a pessoa fica literalmente boiando, o evangelho não fez ou não cumpriu a sua missão. Mas aqui tem um problema. Nós temos os nossos gostos pessoais, não temos? Nós temos os nossos gostos pessoais. Você gosta ou de hino, ou você gosta de música contemporânea, ou você gosta de jazz, ou você até gosta de uma igreja um pouquinho mais escura. Você gosta de uma igreja um pouquinho mais iluminada. Você não gosta de absolutamente nada, porque tem gente que não gosta, que nada tá bom. Também tem esse tipo de pessoa na igreja. O fato é que nós carregamos os nossos gostos pessoais e nós não pensamos em quem está ao nosso lado. Agora, Paulo está olhando para isso. Paulo foi chamado exatamente para isso. Exatamente para isso. Para olhar para aqueles que estão de fora. Veja, Deus é quem trabalha aqui. Portanto, não se trata de Paulo ou de Pedro, dos seus gostos pessoais ou das suas ações interpessoais. Não se trata deles, muito menos de você ou de mim, dos nossos gostos, da forma como nós adoramos ou não adoramos a Deus. Quando se trata aqui, na verdade, do Evangelho, aquilo que nós plantamos através do Evangelho, aquilo que nós regamos através da ação do Santo Espírito de Deus. É Deus que faz o Evangelho crescer, é Deus que faz o Evangelho avançar.
O que nós precisamos fazer é não atrapalhar o que Deus está fazendo na história. Daí eu lembrei de Jesus. Jesus diz o seguinte: ai de vocês, quando você se torna pedra de tropeço para quem? Para aquele que está começando na fé. Você já parou para pensar que talvez o seu gosto pessoal, que a sua forma de adoração, que o seu jeitão possa ser uma forma de estar atrapalhando alguém na fé? Porque você não está ouvindo, se abrindo para o outro? Mas daí você fala assim: ah, mas pastor, é muito complicado. Eu sei que é muito complicado, mas talvez isso esteja acontecendo na sua própria casa, com o seu próprio filho, com o seu próprio esposo ou com a sua própria esposa, quando você impõe da sua forma as coisas. E quando a sua forma não tem a ver com o evangelho. Quando a sua forma não tem a ver com o evangelho, mas tem a ver com as suas preferências pessoais, não é evangelho. É o seu gosto pessoal. É que a gente confunde as coisas, né? A gente olha para essas coisas e fala assim: não, isso aqui está na Bíblia. Às vezes você tenta encaixar algo que tá no seu coração na Bíblia, mas não está, meu irmão. Não é. Porque o evangelho se trata do quê? Do que o evangelho se trata? O evangelho se trata de roupas? O evangelho se trata de gosto musical? O evangelho trata da forma ou das cores de uma comunidade cristã? Do que o evangelho trata? Qual é o assunto central do evangelho de Cristo Jesus? Que ele veio, que Deus, na história, se encarnou em Cristo. Ele veio, ele morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ele ressuscitou. E através da sua morte e ressurreição, nós recebemos o quê? O Espírito Santo de Deus, e nós somos empoderados para a missão e para a vida. Isso se trata do evangelho. Se trata de gosto pessoal? Se trata de roupa, de forma com que você anda, a forma com que você fala, ou as tatuagens que você tem? Não, não. Isso são tudo gosto, usos e costumes. Tem uma pergunta que nós fazemos na nossa profissão de fé, que muitas vezes nós, reformados, esquecemos que isso também vale para a gente. Uma das perguntas é que nós rejeitaremos qualquer doutrina estranha ou a mais dentro do evangelho. Não está isso na nossa profissão de fé? Nós, toda vez que eu faço questão de projetar aqui para toda a igreja ver e lembrar dessa realidade. Tudo aquilo que não faz parte do evangelho, nós devemos fazer o quê? Rejeitar. Porque não é o evangelho. E Paulo, então, está mostrando essa realidade à igreja de Jerusalém. Com o testemunho de quem? Dos gentios. Eles estão sendo alcançados. Eles estão sendo abençoados. Mas qual foi exatamente o evangelho, o avanço do evangelho? Você deve estar se perguntando isso. Qual foi exatamente o avanço do evangelho no ministério de Paulo? Sem dúvida, eles teriam ouvido falar dos primeiros esforços evangelísticos de Paulo logo após a sua conversão no seu ministério na Arábia. Gálatas capítulo 1, verso 17. E depois na Síria e na Cilícia, no verso 21 do capítulo de número 1. Certamente, os pilares da igreja primitiva também estavam ouvindo o que o resto das igrejas da Judéia tinham ouvido. Aquele que antes perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Houve uma grande transformação. Eles provavelmente estavam recebendo relatos de conversões ao rodo, aos milhares, porque Paulo estava testemunhando aos de fora. O Mike Gorin,
Meu professor, ele diz o seguinte: somente quando a igreja é a encarnação fiel do reino como parte da cultura ao seu redor, mas em contraposição à sua idolatria, é que sua vida e suas palavras produzirão um testemunho um testemunho atraente e convincente a favor das boas novas de que em Jesus Cristo um novo mundo é chegado e está chegando. Somente, quando a igreja ela faz o quê? Ela encarna. O que o Mike está dizendo? Somente quando a igreja vive o Evangelho. Somente quando a igreja testemunha de fato o Evangelho. Sabe por quê, meus amigos? Porque, lembra que eu falei para vocês que a gente se decepciona com as entregas na vida? A gente vai ver um filme, se decepciona porque o filme não é tão bom. Comecei a assistir Senhor dos Anéis, mas a versão estendida. Cheguei no Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei. 4 horas e 58 minutos de filme. Eu adoro o Senhor dos Anéis. Eu gosto do Tolkien. Mas 4 horas e 48 minutos de filme não é pra ninguém. Eu estou com preguiça de continuar assistindo. Me decepcionei, porque eu achei que seria o máximo assistir 4 horas do filme. Falei de entrega para você e de decepção. Entrega e decepção tem a ver com isso que eu estou falando para vocês. O nosso testemunho é a entrega do nosso evangelho às pessoas. A pergunta que eu quero fazer a você é: você é como aquele jogador de futebol que parece bom de bola, mas que quando entra em campo é um perna de pau? Porque muitas vezes a minha impressão é essa. Mas não com vocês, comigo. Não estou falando de vocês, estou falando de mim. Porque eu, enquanto discípulo, o Wellington, despe da pessoa de pastor, eu, enquanto Wellington, a minha vida precisa inspirar os meus filhos ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu não estou falando nem da minha igreja. Perceba, eu estou falando dos meus filhos. A minha vida enquanto discípulo de Jesus, eu estou falando da minha família. A minha vida enquanto marido da Kathleen, que amo a minha esposa, ela deve se apaixonar mais por Jesus através de quem? Através de quem? Olhando para quem? Ela deve ser encorajada a orar mais e a buscar mais a leitura da palavra através de quem? De mim, da minha pessoa. A minha pessoa deve inspirar, eu estou falando isso para homens e mulheres. Eu estou me colocando aqui porque é melhor eu falar da minha desgraça do que da dos outros. Mas eu quero dizer isso para vocês. Eu quero dizer isso para vocês. Você deve ser alguém que inspira, alguém que entrega algo. E a apatia dos seus filhos, a apatia da sua esposa, a apatia das pessoas que estão à sua volta, a responsabilidade é sua. Porque eu creio que o Evangelho transforma tudo e a todos. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. Eu vejo o Evangelho transformando pessoas. Eu vejo até mesmo o Evangelho me transformando um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. Ele está lapidando, o Espírito Santo está trabalhando. Mas eu vejo, o Evangelho vai transformando tudo e a todos, e eu tenho uma obrigação com aqueles que estão à minha volta. De ser inspiração para essas pessoas. Segundo, obediência ao serviço de Cristo é a expressão mais tangível da graça de Deus no mundo. 14 anos depois, olha o que Paulo vai dizer. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação. A obediência sacrificial ao serviço de Cristo é uma expressão mais tangível
e menos ambígua da graça de Deus no mundo. Essa é uma verdade. Se você quer tirar dúvidas, você precisa olhar para a pessoa no seu serviço ao reino de Deus. O porquê ela faz o que ela faz. Se ela faz aquilo que ela faz para a glória de Deus, você vai tirar as dúvidas agora do testemunho. Você vai ver a autenticidade do testemunho dessa pessoa nisso aqui. Porque aquilo que ela faz não tem como ela mentir. Aonde a gente... eu gosto muito de filmes de guerra. E muitas de séries, né? Então assisti Band of Brothers, assisti 10 vezes o Resgate do Soldado Ryan, eu assisti The Pacific. Eu assisti os filmes de os ministérios de Segunda Guerra Mundial. Eu assisti quase que todos que tem nos streams. E uma coisa é verdade. Uma coisa é verdade. Quando aqueles homens, pelo menos é o que relata os filmes, eu não estive em uma guerra. Quando aqueles jovens homens estão indo à guerra, eles deixam de ser apenas meninos e se tornam o quê? Homens. Eles estão a serviço do seu país. Eles não estão naquela guerra, muitas vezes, por uma opção pessoal. Eles estão naquela guerra por uma opção, talvez, do seu governo, ou talvez porque eles até acreditam naquilo que eles estão fazendo. Mas quando ele vai à guerra, você conhece o caráter da pessoa. Você conhece o caráter da pessoa quando essa pessoa vai aonde? À guerra. Você conhece o caráter da pessoa quando a pessoa é experimentada. É experimentada. Você conhece o caráter de um homem quando você casa esse homem com uma mulher. Sabia disso? A mesma coisa é verdadeira. Não porque o casamento seja uma guerra, tá bom? Não pense isso. Não pense isso. Mas pelas lutas, pelas dificuldades, pelas dores e pelas alegrias também. Pelas alegrias, porque mesmo na guerra existe o quê? Alegria. Você venceu um inimigo, você comemora. Mas a verdade é que o texto de Paulo está nos mostrando é sobre o serviço. Por quê? Existe uma pergunta. Qual é essa revelação? E se você teve aqui pela manhã, a palavra revelação é o que aqui? Apocalipse. E nós aprendemos pela manhã que um apocalipse é sempre uma oportunidade de transformação. Se você não viu a mensagem da manhã, você pode entrar nos nossos podcasts. E o que Paulo está mostrando aqui é essa oportunidade de transformação. Porque qual foi essa revelação? Qual foi esse apocalipse? Qual foi esse evento que levou Paulo até Jerusalém? Existem várias teorias aqui, pelo menos 5. Mas eu preciso te mostrar uma, que eu acho a mais bíblica e a mais correta de todas, segundo alguns estudiosos. E eu estou bem acompanhado, porque tanto Calvino quanto John Stott e John Knox concordam comigo. Então eu não concordo sozinho, tá? Eu dei uma estudada e eles concordam comigo. Esse evento que Paulo está falando, essa revelação que Paulo está falando, ela se encontra em Atos capítulo 11, versos de 27 a 30, que diz assim: naqueles dias, alguns profetas desceram para Jerusalém, de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de quem? De Barnabé e Saulo, então. Qual é o serviço sacrificial que Barnabé e Saulo e as igrejas de Antioquia fazem com a igreja da Judéia? Mandam para eles uma oferta em dinheiro. Mandam para eles uma oferta em dinheiro. E fique tranquilo, não vou falar sobre dinheiro, mas eu vou falar sobre entregar a sua vida em sacrifício a Cristo. E entregar a sua vida a um projeto
tem duas coisas para mim. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo sobre isso. Se você fala assim, eu quero entregar a minha vida a este projeto, você vai fazer duas coisas. Você vai entregar o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a nossa cultura tem. O seu tempo é a coisa mais preciosa. Tanto que você vende o seu tempo para conquistar o seu dinheiro. Então, pense, o dinheiro não é a coisa mais preciosa que você tem. O que você tem de mais precioso é o seu tempo. Então, todo projeto que eu acredito, eu entrego o quê? O meu tempo. Eu acredito no meu relacionamento com os meus filhos. O meu projeto com os meus filhos, eu entrego o meu tempo. Eu acredito no meu projeto com a minha esposa, no meu casamento. Então, eu entrego o quê? O meu tempo. E não tempo ruim, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Eu acredito no discipulado. E eu entrego, então, para algumas pessoas da igreja, discipulado. Eu entrego o quê? O meu tempo. Mas existe uma segunda coisa que você precisa fazer para um projeto dar certo. Você precisa entregar o quê? Os seus recursos. Você entrega o seu tempo e você entrega os seus recursos. Recursos são recursos financeiros e são os seus dons e talentos. Dons e talentos. Recursos financeiros e dons e talentos. A igreja de Antioquia acreditava em uma coisa, na comunidade de discípulos. Na comunidade de discípulos, então, eles falaram, vamos entregar os nossos bens, vamos entregar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode. Percebam o que o texto diz. O texto diz, conforme a sua possibilidade. Isso é importante. Porque ninguém estava sendo espizinhado, ninguém estava sendo explorado. Cada um conforme a sua possibilidade. Entregava o que tinha para que o projeto andasse. E aqui então eu abro um parênteses. Talvez o seu casamento não esteja dando certo porque você não entrega o seu tempo. Talvez os seus filhos estão rebeldes porque você não entrega o seu tempo. Talvez você não cresça espiritualmente porque o seu tempo de qualidade com Deus é muito baixo. Então, se você me diz que você crê em qualquer projeto, pode ser até profissional, pergunta para um médico, pergunta para alguém que passou em um concurso público para delegado federal se ele não teve que entregar o seu tempo ali estudando. Ele teve que fazer isso. Pergunta para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não só também o seu tempo, os seus recursos. Pergunta para um médico, mesmo aquele que passou na universidade pública, quanto custa uma universidade pública de medicina? Você tem entregado o seu tempo e os seus recursos? Os seus dons e talentos? Ou você tem retido? Jesus, ele conta uma coisa muito interessante e eu demorei. Sabe quando você demora para entender um texto? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez você não saiba, mas eu sou um cara lento. Eu demoro às vezes para entender as coisas. Conta uma piada para mim, 3 dias depois eu dou risada. Então, você vê como que é a minha forma de raciocínio. Eu penso de maneira diferente. Eu estava pensando no texto em que Jesus diz o seguinte, olha, veja só, você precisa arrecadar, você precisa guardar, você precisa depositar tesouros aonde? Nos céus ou na terra? Daí Jesus vai dizer, ó, você deve depositar o dinheiro nos céus, porque os seus tesouros, desculpa, ele não usa dinheiro, usa tesouros. Você deve depositar os seus tesouros nos céus, porque lá no céu, nem a traça, nem o ladrão, nem a ferrugem corrói. É para eternidade. Porque se você depositar o seu dinheiro aqui na terra, segundo Salomão, quando você morrer, você não vai levar absolutamente nada.
Salomão chama essa pessoa de tolo. Salomão chama lá no Eclesiastes essa pessoa de tolo. Eu vou usar a NVI, porque na revista atualizada é low. Mas eu vou usar o tolo, que talvez seja mais politicamente correto. Tolo. Por que essa pessoa é tola? Porque tudo que ela tinha ficou aqui. Ela não investiu nada na eternidade. Agora pergunta. Como eu faço investimento na eternidade? Como eu faço? E fique tranquilo, não vou falar de dízimo e oferta. Não estou falando sobre isso. Fique tranquilo. Jesus ele conta uma parábola do administrador infiel. Você já ouviu falar dessa parábola? A parábola diz o seguinte, que havia um administrador infiel. E ele foi mandado embora, fez as lá maracutaias, o texto já diz, né? Administrador infiel. Ele fez as maracutaias, e daí no final, o chefe diz o seguinte, olha, vou te mandar embora, acerta as contas aí, porque você já era, acabou, deadline, para você final, end, fim. O administrador, então, começa a pensar, bom, eu vou fazer umas novas contas aqui, e eu vou perdoar algumas pessoas que deviam. Eu vou tirar, na verdade, se você ver outro contexto, eu vou tirar os juros. O que ele fez foi tirar os juros. E ele tirou os juros, ele tirou os juros, ele tirou os juros, ele tirou os juros. E ele foi até elogiado pelo seu chefe, pela negociação que ele fez. Daí Jesus vai dizer o seguinte, esse cara, ele investiu para que as pessoas o recebessem aonde? Para que ele tivesse amigos aonde? 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 Que tivesse amigos, que o recebessem, que o acolhessem. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer investir na eternidade? Invista em pessoas aqui e agora. É isso. Invista em pessoas. Invista em pessoas. O melhor investimento que você tem é em pessoas. É o melhor investimento. É o mais difícil, porque pessoas te decepcionam, mas é o melhor. Mas é o melhor. É o melhor. Porque aquelas pessoas que você investiu, ninguém na história vai conseguir apagar isso. E aquilo que você vai receber na eternidade tem a ver com esses investimentos. Vem comigo, último princípio. A graça é tangível quando os relacionamentos são guiados pela sinceridade e crescimento mútuo. Veja o que o texto está dizendo aqui para nós. A partir do verso de número 7. Reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, por fazer. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, agora, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Veja só o que acontece neste texto. Paulo está dizendo sobre reconhecimento. Porque é uma briga. A igreja da Galácia, aos Gálatas, porque a carta é aos Gálatas, não reconhecia Paulo como quê? Como apóstolo. Então Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, olha quem me reconheceu. As colunas, as pessoas mais importantes da igreja em Jerusalém. Pedro, Tiago, o irmão do Senhor, e quem? João. Esses caras me reconheceram.
Esses caras não simplesmente me reconheceram, como também me abençoaram. Me abençoaram. Empatia, então, como eu sempre digo para vocês, empatia é outrar. É o sentimento. É outrar no sentimento do próximo. Não importa, não impondo os seus sentimentos ou se desfazendo da pessoa. Sabe qual que é o grande problema, muitas vezes, que nós encontramos dentro dos relacionamentos que não são sinceros? Nós desfazemos do sofrimento de alguém. Eu não sei se eu já fiz isso. Eu vou contar aqui os meus pecados, ok? Se você fez igual a mim, arrependa-se, que é a melhor coisa que você tem a fazer. Mas muitas vezes eu passo por alguém que está sofrendo e eu digo assim, esse cara é um Nutella, é um Nutelão. Olha, isso aí não é nada. Não é nada, não é nada. Tá chorando de barriga, já falou isso? Tá chorando de barriga cheia. Tá chorando de barriga cheia. Para aqui. O sofrimento não é nada para você. Talvez você seja como eu, casca grossa, coração peludo. Mas nem todo mundo é como você e como eu. As pessoas têm sentimentos diversos. Cada um aqui tem uma história diferente. E nós precisamos, então, de uma única coisa, do quê? Reconhecimento. Reconhecimento é você ter empatia, é você outrar, é você perceber a outra pessoa, é você olhar para o lado. É você olhar para o lado e perceber que a pessoa que está ao seu lado tem uma história totalmente diferente da sua. E eu vou contar para vocês, eu comecei a ser mais empático às pessoas depois que eu me casei. Porque eu sei, as pessoas dizem isso por trás aí, eu sei, que eu sou meio ogro. Então eu sei que vocês dizem isso aí. Você fala assim, oh, esse pastor é meio ogrão e tal, né? Não me cumprimenta, anda às vezes com a cara fechada. Olha o chefe Sandro falando assim, é verdade, é verdade. Eu sei, chefe Sandro, o que passa no seu coração, tá? É o seguinte, eu acabei sendo mais empático porque a Catherine foi educada de uma forma completamente diferente da minha forma. Completamente. Imagina um negócio completamente diferente. Sou eu e a minha esposa. E a beleza do casamento está nessa diferença completamente diferente. Tá? Aqui está a beleza. Porque foi aqui que eu cresci. Eu precisei criar empatia, eu precisei reconhecer na Kathleen os sentimentos que eu não tinha. Não é que eu não tinha. Eles estavam ali, talvez, adormecidos. Quietinhos. Atrás daquele coração peludo, existe um cara romântico. Foi isso que minha esposa descobriu. A verdade é que você precisa do outro para ter empatia. Então, por isso que o apóstolo Pedro, outro homem de coração peludo como eu, diz na sua carta o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas, o quê? Múltiplas formas. Múltiplas formas. Se alguém fala com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Existem múltiplas, eu gosto dessa palavra do Pedro aqui, porque ele fala assim, ó, existem múltiplas formas de você exercitar e estar no reino de Deus. Existe múltipla. A revista atualizada vai dizer multiforme graça de Deus. As múltiplas formas de você ser, de você entender, de você sentir. O que você precisa fazer? Você precisa
abraçar isso. O texto de Paulo nos ensina isso. Os apóstolos, os outros apóstolos, as colunas, abraçaram Paulo. Paulo foi abraçado por Barnabé. Não sei se você lembra, Paulo ele chega em Jerusalém após a sua conversão, ele chega à igreja de Antioquia, ele não é recebido. Ele não é recebido. Quem apresenta ele aos apóstolos é quem? Barnabé. E Barnabé diz assim, pode vir com ele que eu garanto. Talvez nos seus relacionamentos está faltando sinceridade, acolhimento, empatia. Se isso está faltando graça. Então eu gostaria de convidar você a 3 movimentos nessa noite. Seja um paradigma, seja um modelo do Evangelho fazendo que a graça de Deus avance na vida das pessoas à sua volta. Seja um paradigma. Seja você um modelo do Evangelho de Cristo Jesus para que a graça de Deus avance nas pessoas que estão à sua volta. 2. Sirva ao seu próximo com os seus recursos, com o seu tempo, com os seus dons. Pois todos são dádivas, todos esses dons, recursos, são dádivas de Deus para você e não deve parar em você. Aquilo que Deus deu a você não deve parar em você. Lembre-se sempre disso, que aqueles que experimentam do Cristo são rios de água viva que fluem para os outros. Você deve ser uma bênção para as pessoas que estão à sua volta. 3, que a graça de Deus sustente os seus relacionamentos de forma sincera e com mutualidade uns aos outros. Lembre-se disso. A Bíblia tem 16 mandamentos de mutualidade. Amem uns aos outros, suportem uns aos outros, sirvam uns aos outros. Orem uns pelos outros, perdoem-se mutuamente. Diversos mandamentos, aonde você é convidado a outrar. Porque a nossa cultura nos convida à individualidade. Ao nosso, ao meu, à minha forma. A Bíblia me convida a olhar para o lado. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça, a orar sobre isso que nós conversamos. E se Deus falou ao seu coração, eu quero pedir que você foque naquilo que Deus falou ao seu coração. Aquilo que Deus falou a você. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que penetra no nosso coração, ó Deus, e traz discernimento à nossa vida, Senhor. A tua palavra que é rica, Deus. A tua palavra que é transformadora, que renova, Senhor, os nossos corações e a nossa esperança em Cristo Jesus. Essa palavra que nos liberta, Deus, que reorienta o nosso coração, não em cima dos nossos desejos e das nossas vontades, mas que reorienta o nosso coração à luz da tua vontade, Senhor. Nós queremos te agradecer por isso, Pai. Queremos te agradecer pela liberdade que nós temos no Senhor, ó Deus. Pelo amor de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz e nos libertou, ó Deus, de toda a religiosidade vazia, sem sentido, pois é o Senhor e é a cruz e a ressurreição que nos dá o sentido, que nos transformam em novas criaturas, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Agora, que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana.